Sejam todos bem-vindos. Vamos ver hoje a esquerda e o golpe impossível. Estou falando do golpe do 8 de janeiro, tentativa de golpe. E aqui na capa nós já estamos vendo isso. Vemos que o presidente da Suprema Corte, o ministro Barroso, disse que o judiciário passou a ser um poder político. E disse mais. Disse que a eleição não se perde, se toma, e que nós derrotamos o bolsonarismo, e tantas outras manifestações que ele fez pela imprensa, em vídeos, em jornais, revistas. Está tudo documentado isso aí, embora ele negue. Temos aqui a Débora, né, que hoje é o símbolo do pedido de anistia, né, a Débora do batom, o golpe do batom. E temos aqui abaixo, pessoal, 6 pessoas que já perderam a vida após o chamado tentativa de golpe de 8 de janeiro. Começa lá pelo Clériston, o Clesão, que morreu dentro da Papuda, em Brasília, e mais 5 pessoas que foram morrendo no decorrer do tempo. Eles estavam tornozelados, portanto, eles não estavam fora da cadeia, eles estavam sob a tutela do Estado, porque eles estavam com restrições, com medidas cautelares, com tornozeleiras, presos em domicílio, não podiam sair da sua comarca, não tinham conta bancária, não tinham rede social, não podiam falar com ninguém, mas eles tinham que continuar vivendo. Pessoas que perderam emprego, precisavam fazer bico, e muitos acabaram se acidentando, morrendo, ou morreram em decorrência de doenças que se agravaram, porque a imunidade de uma pessoa tornozelada, ela baixa, ele não dorme direito, não se alimenta direito, ele vive estressado, ele vive sob pressão, e a situação se agrava. E mais pessoas ainda irão morrer no decorrer do tempo. Então nós vamos ver aqui, pessoal, só para vocês terem uma ideia, que é notório o recrudescimento da escalada autoritária, apelidada de civilizatória, né, da Suprema Corte, capitaneada pelo ministro Barroso, Alexandre, Toffoli, Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, e agora Flávio Dino e mais o Cristiano Zanin. Contra a liberdade de opinião das pessoas, manifestações do povo brasileiro, e também isso se estende ao parlamento, que está engessado, né? Os eleitos pelo povo não podem nem falar, nem apresentar uma proposta de PEC, que já são bloqueados, né? Porque os ministros controlam tudo. Então, o golpe impossível, por que eu coloquei ali o crime impossível? Por que esse golpe da esquerda aí é impossível, né? Essa esquerda que criou um golpe imaginário aí, né? Por quê? Quais os argumentos para isso que eu estou dizendo? É simples. Qual é a tese que eles apresentam? Qual é a tese que defende isso? Então eu começo a enumerar aqui as situações. Por exemplo, começa, número 1, a falta de provas. Ah, mas tem vídeos, tem prints de WhatsApp, tem conversa, tem não sei o quê. Não adianta. Os vídeos apresentados pelo ministro lá, eles foram todos editados, juntaram a imagem daqui, a imagem de acolá, fizeram um juntado ali para dizer que os manifestantes eram violentos, que mentira. Das 185 câmaras que dizem que existem ali no entorno da Praça dos Três Poderes e Esplanada dos Ministérios, apenas 181 foram... Todas elas foram apagadas, as imagens foram deletadas, e 4 câmaras foram inseridas no inquérito, apresentadas, né? Tanto na CPI, que não apurou nada, como esse inquérito inquérito dos atos antidemocráticos, aí, da tentativa de golpe. Então, as demais imagens sumiram, e o que esses 4 vídeos vão provar? Como é que vão provar tudo o que aconteceu, né? Individualizar a conduta das pessoas com aquilo ali. E outra coisa, 2, a defesa dos advogados foi cerceada, né? Por quê? Porque eles não tiveram acesso a toda a documentação da investigação, dos autos, todas as provas. Então, como é que eu vou fazer uma defesa técnica, que eu tenho que elaborar uma tese de defesa, ou tese, seja lá for, pode ser uma tese de negativa de autoria, ou legítima defesa, sei lá, a tese que a gente faz para apresentar ao colegiado, ao júri, se eles não tinham elementos para fazer isso, e iriam fazer conjecturas e imaginar, não. Terceiro, a total colaboração das mídias. A imprensa trabalhou muito, ajudou as narrativas do sistema, os militantes de redação ajudaram o STF e o próprio relator,
E a Folha, o Globo, o Estadão, o Metrópole, o UOL, aqueles blogueiros de crachá, todos eles ajudaram, né, a enterrar as pessoas, a fazer um assassinato de reputação, acusar as pessoas sem provas. Veja o caso da Débora. A jornalista da Folha, duas foram lá, fizeram fotos, reportagens, né, filmaram, e depois elas investigaram o endereço da Débora e entregaram para o ministro Alexandre Moraes. E aí a Polícia Federal foi lá, buscou a Débora e pronto, ela ficou mais de 2 anos presa, sem nem saber bem por quê, mas enfim. Quarto, a tal minuta secreta que eles falavam ali, a minuta do golpe, se era tão secreta, como é que essa minuta estava circulando nas redes sociais? E era com base no artigo 142 que está na Constituição. Onde é que está a ilegalidade disso aí? Se o atual presidente da época lá, ele, ele tinha, ele tinha poderes para conjecturar o que ele quisesse, fazer decreto, ou GLO, porque ele tinha poder, ele estava no poder. Não é a situação depois que entrou o ano de 2023, que aí a situação mudou totalmente. Então, esse rascunho de minuta, que não tinha assinatura de ninguém, que não se sabia nem quem é que bolou, se tiraram da onde essa minuta, se era tão secreta assim, como é que todo mundo sabia? Bom, quinta situação. Diversas narrativas que foram criadas para reforçar essa tese de golpe aí. Tinha muitas, né? Então teve o inquérito, a investigação das joias roubadas, ganhadas ou vendidas, tinha o cartão de vacinas falsificado ou não sei o quê, tinha a perturbação da baleia, tinha a fuga para a embaixada, tinha a BIM paralela, enfim, tinha centenas de situações que eles inventavam, judicializavam e criavam para tentar colocar todo mundo naquele balaio lá. Sexta, as delações premiadas. Bom, esse é outro capítulo. 9 depoimentos que o coronel Mauro Cid fez, a Polícia Federal e a PGR ficaram de fora. Ele prestou esse depoimento diretamente para o relator, para o ministro. Onde é que você viu uma coisa dessa? E ainda sofreu coação, ameaça de familiares. Se tu não falar, tua mulher vai ser presa, teu pai vai ser preso, tu não vai ver tua família, não sei o quê. E o cara, meses e meses preso, isolado, sem poder ter contato com sua família, isso aí é um absurdo, né? Então, que valor tem essas delações aí sob coação? Como disse o ministro Fux, né? 9 delações são delações nenhuma. Qual é o valor que isso aí tem? Se cada vez que ele ia fazer a delação ou tentar melhorar ou piorar, ele mudava a versão. Então, são 9 versões diferentes do mesmo fato, não é versão nenhuma. Então, não tem valor absolutamente nenhum essas delações. Bom, e o caso das Déboras? Eu falo Déboras porque são mais de uma Débora. Ali tem várias Déboras, né? Ali tem as Jupiras, as Elienes, e as Marias, as Déboras. E a finalidade dessas Déboras aí é manter o poder através do medo que eles impõem às pessoas. Ninguém quer ser uma Débora, ninguém quer ficar 17 anos preso, ou 14 anos preso. Então aí entra isso que diz nesse livro aqui, que eu vou deixar na descrição para vocês. A espiral do silêncio. As pessoas são forçadas a ficar em silêncio. E a Débora, ela não foi solta, ela continua presa e muito cautelada. Ela não pode falar com ninguém, ela não pode telefonar, não pode entrar nas redes sociais, ela não tem passaporte, ela não tem conta bancária, ela é vigiada 24 horas por dia, monitorada. Como é que ela está? Não é prisão domiciliar, é só tiraram ela do regime fechado, mandaram ela para um beco lá na casa dela lá e botaram todo esse controle em cima dela. Ela, coitada. E quando terminar o julgamento, botam ela de volta na cadeia. Como fizeram com várias outras pessoas aí. Então, o sistema, pessoal, está ancorado no terror, no medo, né? O exemplo é o caso do Felipe Martins, que ficou mais de 6 meses preso para ele forçar a contar o que ele não sabia, o que ele não viu, o que ele não existia, o crime que ele não existia. Queria que ele entregasse um certo ex-presidente, como se ele fosse fazer alguma coisa. Bom, todo mundo sabe que ele não faria isso de jeito nenhum, até por covardia, quanto mais legalmente. Ele não faria isso porque ele já não estava mais no poder. Dia 31 ele foi embora, antes ele saiu do país, deixou tudo aqui, já tinha passado o comando das Forças Armadas para os generais do Lula. Então, o que o ex-presidente tinha a ver com isso?
Claro que ele não ia fazer absolutamente nada. Quando ele tinha tudo na mão e não fez, ele ia fazer depois. Me contem outra. Então o sistema precisa manter uma multidão de brasileiros silenciados pelo medo, impedir que as pessoas saiam às ruas para protestar, para reclamar ou denunciar os abusos que estão sofrendo. Os ditadores, eles não toleram críticas. Vocês sabem, foi assim na antiga União Soviética, com Lenin, com Stalin, da Alemanha do Hitler, o Fidel Castro, com Maduro, enfim. Todo ditador não quer saber de ninguém reclamando. Ele manda consumir, tirar da frente dele essa gente. Então, como disse o Barroso, nós derrotamos o bolsonarismo. Então, meus amigos, o STF virou um grupo político que governa pelo executivo. E nós não temos mais parlamento. O parlamento está engessado. Tudo que eles fizerem, o STF vai derrubar, vai dar uma canetada, e eles decretam inconstitucionalidade, né? E fica por isso mesmo. Eles estão protegendo a democracia, entre muitas aspas. Então, meus amigos, pensem comigo, olha aqui para mim, pensem comigo, como é que uma pessoa simples como a Débora do Batom, ou a Eliene, ou a Dona Jupira, como é que eles poderiam colocar em risco a democracia, o Estado democrático de direito do Bananal? Elas iam assumir a presidência da República? Claro que não. Isso aí é conversa para boi dormir. Então, o sistema precisa se fortalecer. E o rei está ficando nu. A cada dia ele perde uma peça da roupa. Entende a metáfora? As eleições foram suspeitas, né? Está provado em livros que eu já mostrei em vídeos anteriores. O sistema está perdoando os corruptos da Lava Jato, descondenando um a um todos aqueles que foram pegos saqueando o Brasil, lá no Mensalão, na Lava Jato, no Petrolão. Portanto, é preciso destruir essa operação para justificar a soltura do próprio Lula, do Dirceu, do Vacari, do Genuíno, do Palocci, toda aquela galera que estava envolvida até o pescoço e que agora estão rindo da nossa cara. Então esse golpe Tabajara, meus queridos amigos, não se sustenta. Não tinha tanques, não tinha força armada, não tinha liderança, os manifestantes foram revistados antes de chegar lá, ninguém estava armado, era domingo, não havia ninguém no Planalto, muitos infiltrados nem foram presos, quebraram tudo e vazaram. As penas são exorbitantes, são absurdas. Um cara quebrou uma vidraça ou uma cadeira, pega 17 anos. Que absurdo, ele vai responder pelo dano, só isso. Só isso. E não há previsão legal para as barbaridades que eles estão fazendo. Tá, meus amigos? Então, era isso, meus amigos, não posso me estender. Se inscreva no canal se quiserem, ou dê um dislike. Se você der um dislike, você está fazendo um grande favor à pátria, a você, ao canal que vai levar adiante essas informações, esses livros e esses filmes que eu vou deixar para vocês. Então deixo 2 livros para vocês, entre eles esse aqui, Desinformação, do Pacepa, né? Yom Mihai Pacepa, é um livro que conta todo o serviço de inteligência da antiga União Soviética e a desinformação a imprensa sendo usada para fazer esse tipo de coisa, para enganar, para fazer fake news e para desinformar e causar medo nas pessoas. E deixo também um filme aqui que acho que todo mundo deve ver. O filme chama-se A Vida dos Outros. É muito interessante, que é um filme que se passa logo após o término da Segunda Guerra Mundial, nos países comunistas, basicamente na Alemanha Oriental, que era comunista, e que as pessoas viviam todas sob controle de uma Gestapo, de uma polícia, e as pessoas que eram dissidentes ou falavam mal dos ditadores eram presas e interrogadas. E o interrogatório é interessante, porque ali todas as pessoas suspeitas de críticas ao Partido Comunista, daquela cortina de ferro, tinham umas técnicas de interrogatório que deixavam as pessoas dias e dias e dias presas, sendo interrogadas quase todos os dias. Interrogado, até que a pessoa entrava em contradição ou em desespero e acabava assinando uma confissão de coisa que ela não fez. E é isso que acontece aqui, exatamente isso, meus amigos. Tá? Então, vou mostrar para vocês aqui alguma coisa super interessante. Olhem bem aqui, ó. Aqui tem uma série de pessoas, aqui tem 10 pessoas altamente prejudicadas, e dessas 10 eu multiplico por 1000. Aqui temos o caso do Daniel Silveira, que vai cumprir integralmente toda a pena dele em regime fechado, porque ele descumpriu medidas cautelares, não sei o quê. O crime dele foi de opinião. O jornalista
Paulo Figueiredo está indiciado no inquérito do golpe aí, só porque ele falou, porque ele está fora do país, né? E não sei qual é o crime dele, porque ele também não recebeu nenhuma citação. Temos aqui, bom, temos aqui bem à direita embaixo ali, esse jornalista, o Constantino, ele é cidadão americano, ele está lá há muitos anos e é cidadão americano. Então, ele agora está doente, está com câncer. Ele pediu várias vezes para o Alexandre de Moraes liberar o passaporte dele, o dinheiro dele está bloqueado aqui no Brasil, né? Então, o Rodrigo conseguiu. Ontem, eu não sei por quem é que pediu, da onde que veio essa luz, para liberar o dinheiro dele para ele poder fazer o transplante de medula e pagar lá nos Estados Unidos, onde ele mora. As despesas médicas são caríssimas. E ele conseguiu ainda. Veja que no mundo não existe só Hitler, só Alexandre, só Stalin. Existem pessoas boas. Uma moça que ele não conhece, uma estrangeira, se ofereceu para com a medula óssea para fazer o transplante dele. Uma pessoa que nem conhece. Então, como existem pessoas boas, nem tudo está perdido nesse mundo diabólico aí. Sempre tem pessoas que têm empatia com os outros e que ajudam. Tá, meus amigos? Era isso aí, pessoal. E vejo aí na capa o que eu coloquei aí. A esquerda é o golpe impossível. E o golpe impossível, né? Então, eles saíram domingo na passeata lá com cartazes do Bolsonaro preso dentro das quatro linhas, dentro de uma jaula, como se o Bolsonaro fosse culpa de alguma coisa, né? Como a esquerda é canalha, como essa gente é ruim, como essa gente é diabólica. Então, é por isso que nós temos que correr atrás da anistia desses coitados que estão presos, porque vai ficar tudo provado que isso aí foi uma grande armação. E tem gente que estava do lado do Bolsonaro e acabou traindo o Bolsonaro, só que ele não percebeu, e é o que a gente está vendo aí, pessoal. Então, muito obrigado, se inscreva no canal, dê um like ou dislike, e um abraço em todos.